Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 9 de novembro de 2022, Evangelista de Comunidade Rosângelo Decol. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Para hoje nós temos um tema que diz revestir o novo homem. E o texto bíblico para hoje está em Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24. E está escrito assim: E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amados, uma mensagem para hoje é: a justiça e a santidade são sinais do novo homem. Esse texto bíblico de hoje, principalmente o versículo 23, ele contrasta aqui o velho homem e o novo homem. Ao ponto em que o velho homem, ele se inclina para uma vida separada de Deus, pois ele quer agir segundo suas próprias vontades e não conhece a Jesus Cristo. Portanto, não conhece também a salvação. Mas o novo homem, aquele que é renovado pelo Espírito do vosso sentir, ele já tem o conhecimento de Cristo e já busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele busca viver em uma novidade de vida, orientado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo ministério do apostolado. Isso inclui na nossa vida uma renovação, ou seja, uma renovação do ser humano, renovado no espírito do vosso sentir. Amados, quando nós recebemos Cristo em nossa vida, quando recebemos a obra de salvação, de redenção do Senhor, e conhecemos também o ministério do apostolado, nós conhecemos também os sacramentos que são fundamentais para a nossa vida com Cristo. Então, assim, quando recebemos o santo selamento, recebemos também o dom de Deus, o dom do Espírito Santo que nos é dado. E a partir daí, queremos então desenvolver em nós verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é uma coisa que se automática no estalar de dedos, mas poderíamos dizer que é uma prática diária. É um dever que temos, que assumimos naquele ponto para toda a vida, buscar o aperfeiçoamento. Praticar as coisas que são de Cristo, praticar o Evangelho, praticar o amor a Deus e o amor ao próximo, de degrau em degrau, subindo até chegarmos à perfeição. Ou seja, até chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Então, que nós possamos nos envolver e nos dedicar a este crescimento espiritual, a esta verdadeira renovação, até chegarmos à estatura completa de Cristo. Nós temos a justiça de Deus como um sinal do novo homem. O novo homem, ele anda em justiça e anda também em santidade. Ou seja, é a nossa referência, é a nossa marca como novamente nascidos. O apóstolo Pedro diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o puro leite racional e não falsificado do evangelho, para que por ele vades crescendo. Então, que nós possamos ir crescendo no evangelho, crescendo na justiça de Deus, crescendo na santidade. Isso só conseguimos por meio da fé. Porque em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Então, a nossa fé está no sacrifício de Jesus Cristo. A nossa fé está em aceitar dignamente a Santa Ceia. Está em participar da redenção plena por meio de Cristo, que nos foi oferecida e que nos é dada através do ministério do apostolado, que são os embaixadores de Cristo. Os embaixadores de Cristo aqui na terra. O apóstolo Pedro,
diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei também as chaves do reino dos céus, e aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso estará em Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19. Então a nossa fé justificadora, ela nos mostra que a obra de Deus, ela está por meio do ministério do apostolado, através dos quais nós recebemos os sacramentos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual, que são fundamentais para alcançarmos a dignidade diante de Cristo. Repito, o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e também a Santa Ceia. Assim como Cristo também disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então nós cremos que aquilo que recebemos de Deus vem por meio do ministério do apostolado, ao qual Cristo instituiu para nós aqui na terra, para nos justificar, para nos ajudar a alcançar essa justiça que é plena e que é válida diante de Deus. Mas também, amados, nós, como justiça de Deus, temos que ter atitude correspondente. Ou seja, a atitude do nosso interior, ela conta muito para a obra de Deus. A nossa atitude também com o próximo, ela vai contar muito. Quando nós observamos a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos duas pessoas distintas lá. Uma, ele se justificava a si mesmo, dizendo: Senhor, eu faço tudo o que é correto diante dos homens. Eu não sou como este homem aí que é só peca, só peca. E o publicano, quando viu tudo aquilo, ele olhou para Deus e olhou para si mesmo. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ao passo em que ele reconheceu a sua condição de dizer: eu sou um pecador, também ele reconheceu a ajuda divina. Ele reconheceu que só poderia ser justificado pela fé e não pelas obras. E Cristo disse: quem saiu justificado do templo? Aquele homem ao qual disse: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador. A nossa justiça, ela não é pelas obras. A nossa justiça, ela vem pela fé no sacrifício de Cristo. Vem pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. Vem pela fé em que Cristo voltará para levar a sua igreja, a sua comunidade noiva. Então é a justiça que vem pela fé. É a justiça que nós cremos. É a justiça que nos faz estar diante de Deus, renovados, santificados, justificados, sem medo, sem culpa, sem condenação, porque Cristo nos justifica. A Bíblia diz que Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. Ele nos fez justiça de Deus. A santidade também é um sinal do novo homem. Porque agora que nós conhecemos a justiça de Deus e conhecemos que o desejo dele é que sejamos santos, nós queremos andar em justiça e em santidade também. Ou seja, a santidade ela é uma característica de Deus. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 3,15, sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Nosso Deus é santo. E ele espera que nós também busquemos viver esta santidade. Ele deseja que nós sejamos também santos. A nossa santidade, ela vem pela fé em Jesus Cristo. A nossa santidade vem pela recepção dos sacramentos que são oferecidos na casa de Deus. E ao tomar os sacramentos com fé e com dignidade, Deus nos faz participar então da sua santidade. Ou seja, nós somos santificados em Cristo. Ainda que vivamos nessa terra sujeitos ao pecado, nós não temos prazer no pecado.
Nós temos prazer na obra de Deus, nós temos prazer em praticar o Evangelho, nós temos prazer em amar a Deus sobre todas as coisas, temos prazer em amar também o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. A nossa busca não é mais tanto para as coisas seculares, mas queremos acumular tesouros no céu. Queremos tratar a todos como queríamos também ser tratados. Então a vida de santidade, ela se diferencia da vida do velho homem, porque o novo homem, ele busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O novo homem, ele busca se orientar pelo Evangelho, que é a boa nova de salvação de Jesus Cristo. Ele busca praticar o bem. Então, quando nós observamos todo o ponto desta mensagem de hoje, nós podemos entender claramente que a carta aos Efésios, ela trata justamente do ponto entre o velho homem e o novo homem. Ela trata que nós temos que buscar a novidade de vida, uma prática diária, não é ficar estacionados depois que recebemos o santo selamento, mas é buscar a comunhão, buscar a vida em Cristo Jesus. É viver uma novidade de vida quanto àquilo que o Senhor nos proporciona. A justiça e a santidade são as marcas de um novo homem. Que essas sejam as nossas marcas e as nossas referências. Amados, que Deus continue abençoando a todos e até uma próxima oportunidade.